igreja, amém, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que sempre Deus está nos dando diariamente. E nós cremos que a unção de Deus, a revelação do Senhor, a manifestação do Senhor, ela é renovada dia após dia. Então eu creio que hoje Deus vai entregar algo novo para você. Amém? Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre famílias. O tema da minha mensagem hoje é gerando famílias saudáveis. Queridos, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, verso 6. Malaquias capítulo 4, verso 6. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Livro de Malaquias, capítulo 4, verso 6 diz assim: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Espírito Santo de Deus, nós queremos agora nos submeter ao teu poder. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a total dependência do Senhor, que nesse momento o Senhor possa ministrar os corações dos teus filhos que aqui estão. Essas famílias, Senhor, que aqui está. Ser com cada um, Pai, com cada família. Nós cremos que o Senhor vai liberar uma palavra rema para os teus filhos nesta noite. E nós pedimos, Senhor, a total dependência do teu Espírito Santo. Também nós damos uma voz de comando, Senhor, que todo espírito maligno que venha querer distrair os teus filhos, batam em retirada agora e vá para o local aonde o Senhor Jesus determinar. Nós não aceitamos, Senhor, nenhuma mente vaguear neste tempo. Leva a mente dos teus filhos cativo e que os teus filhos possam entender aquilo que o Senhor vai liberar sobre a vida deles. Ser com eles é o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, hoje, um dos grandes desafios hoje da sociedade é gerar famílias saudáveis. Hoje nós estamos vendo uma grande crescência de famílias sintomáticas, de famílias disfuncionais. Só que eu creio em um novo tempo sobre a família no qual o Senhor estabeleceu aqui na terra. Eu creio um tempo de funcionalidade que o Senhor Jesus vai liberar sobre o seu povo, sobre as famílias no qual o Senhor mesmo gerou e colocou nessa terra. Só que quando nós olhamos para esse texto no qual nós acabamos de ler, a gente vê que Deus aqui está sinalizando algo. Deus aqui está comunicando algo através do profeta Malaquias. E o interessante nesse texto, a gente vê que Deus está falando, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos a seus pais. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê a preocupação de Deus sobre as famílias na terra. Só que aqui ele pede uma conversão. O porquê Deus pediu neste versículo, no qual nós acabamos de ler, uma conversão do coração dos pais ao coração dos filhos. O porquê Deus pediu isso? Porque, queridos, tinha muitos pais, como também muitos filhos,
desviado um do outro. E hoje a gente vê muitos filhos que não estão caminhando debaixo de obediência. Muitos filhos que estão vivendo uma vida totalmente rebelde e se rebelando contra os seus pais. Só, queridos, que quando nós olhamos para esse texto, a gente vê aqui Deus pedindo, a gente vê o grito de Deus. Eu vou parafrasear esse texto para vocês. Filhos, caminha na obediência com teu pai. Paizinho, mãezinha, honra o teu filho, a tua filha. Porque hoje, quando nós olhamos para a família cristã, a gente vê hoje muitas famílias cristãs fragmentadas. O pai não fala com o filho não fala com o pai. A gente vê uma rebeldia estabelecida dentro da família. Êxodo capítulo 20, verso 12 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem dá vida? Deus. Quem é Deus? Pai. Queridos, antes de Deus ser Deus, Ele foi Pai. Antes de você ser um servo de Deus, você tem que ser filho. E hoje a gente vê muitas famílias disfuncionais no nosso meio, porque aquelas pessoas não entendem a paternidade de Deus, o amor de Deus. E quando nós olhamos para Êxodo capítulo 20, verso 12, a gente vê aqui um mandamento com promessa. E esse mandamento com promessa é direcionado para os filhos. É direcionado para os filhos obedientes. Hoje nós estamos vendo muitos jovens morrer cedo demais. Muitos jovens ter doenças incuráveis. Muitos jovens vivendo uma vida marginalizada. Por quê? Porque esses jovens estão caminhando em rebeldia contra os seus pais. E quando um filho caminha em rebeldia contra os seus pais, ele está invocando um espírito de morte sobre a vida dele. Porque se ele caminhar em obediência, o dia, ou melhor, os dias dele aqui na terra vai ser prolongados. E é a mesma coisa nossa. Quando nós caminhamos em rebeldia contra o Senhor, os nossos dias vão ser atrofiados. Os nossos dias vão ser reduzidos. Mas, se nós caminharmos em obediência, os nossos dias vão ser prolongados. Amém? Só, queridos, que hoje a gente vê também uma grande crise de identidade no nosso meio. Pessoas que não sabem de onde vêm e nem sabem para onde vai. Um certo dia eu aconselhando um jovem, um líder, e ele disse assim para mim: Tiago, a minha maior dificuldade hoje é de ver Deus como Pai. Eu conheço Deus, como Senhor, mas ainda eu não conheço Deus como Pai. E eu disse para ele: querido, fala para mim um pouquinho do teu relacionamento com o teu pai. Aí ele começou a contar, a relatar a história dele com o pai dele, o pai terreno. E ele disse assim: Tiago, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai me colocou dentro do carro dele. E aí eu saí com ele. E ele chegou em uma casa, eu não sabia qual era aquela casa, o que era que aquela casa, dentro daquela casa tinha, eu não sabia. Eu olhei, era uma casa.
E quando eu entrei, hoje eu sei que aquela casa era um prostíbulo. E eu tinha 10 anos de idade. E o meu pai chamou uma mulher, pegou pelos meus braços e disse assim: hoje você vai ser homem. E naquele momento eu tive uma relação sexual com aquela mulher. Depois daquele dia, Tiago, a minha vida nunca foi mais a mesma. Eu entrei na imoralidade. Quando eu chegava em casa, eu via o meu pai bêbado. Quantas vezes, Tiago, eu vi o meu pai batendo na minha mãe, eu peguei a faca para matá-lo e não tive coragem. Quantas vezes eu cresci com um ódio muito grande do meu pai, muito grande. Só que ele se converteu, e ele disse que a maior luta dele é de ver Deus como pai. Queridos, se você não honra o seu pai, se você não obedece o seu pai terreno, como você vai obedecer um Deus que você não consegue ver? Um Deus abstrato. E hoje a gente vê pessoas que precisam fazer o caminho de volta porque um dia se rebelou contra o seu pai ou contra a sua mãe. Pessoas que um dia feriram os seus pais. E se tem uma coisa que trava na vida de uma pessoa, se tem uma coisa, queridos, que não permite que a sua vida cresça, rompa, que a sua vida prospere, se tem uma coisa que trava tudo isso, é a rebeldia contra os pais. E tem muitos filhos dentro da igreja, muitos filhos dentro da igreja que ainda não sabem qual é o seu chamado, qual é a sua missão. Por quê? Porque são filhos que ainda estão vivendo em rebeldia contra os seus pais. Queridos, hoje a gente está vendo, principalmente lá no Brasil, nós estamos vendo muitos jovens casando cedo e se separando cedo demais. Jovens casando cedo por causa de uma carência afetiva, para querer ter uma vida sexual ativa. Jovens que estão casando cedo sem as bênçãos dos pais. E quando uma pessoa casa sem a bênção dos pais, ela está casando em rebeldia. Jovens fugindo de casa para casar, para se amaziar. Queridos, tem pessoas que precisam fazer o caminho de volta, chegar no seu pai, ou ligar para o seu pai, ou ligar para a sua mãe e pedir perdão por tudo. Porque enquanto não fizer isto, as bênçãos do Senhor não vai ser liberadas sobre a sua vida. Não tem como. Só que hoje a gente está vendo essa crise de identidade na vida de muitas pessoas. Muitas mesmo. É por isso que hoje nós estamos vendo a grande crescência de famílias disfuncionais. Gênesis capítulo 25, verso 28 diz assim: Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia a Jacó. Queridos, aqui a gente vê uma família disfuncional. Por que a gente vê aqui neste versículo uma família disfuncional? Porque aqui, na família de Isaque, Isaque era o sacerdote do lar. A gente vê que Isaque, ele implantou dentro da sua família a lei do preferencialismo. E quando um pai implanta dentro da sua casa a lei do preferencialismo, ele libera um espírito de rejeição sobre a vida dos outros filhos. Eu não sei se você foi criado com irmãos. Eu fui criado com irmãos. E eu me lembro que tinha dias que eu chegava em casa, eu fui criado com 5 homens.
A única mulher que tinha na minha casa era a minha mãe. Coitadinha. A única. Misericórdia da minha mãe. E eu me lembro que quando eu chegava em casa à noite, eu falava assim: mãe, esquenta aí a minha janta, que eu vou só aqui tomar banho. E a minha mãe falava assim: não, a comida está lá no fogão, esquente você. Aí eu olhava assim para ela e falava: é, né, mãe? Se fosse pro Messias, a mãe esquentava. Então, queridos, eu cresci em uma família disfuncional. E quando um pai implanta a lei do preferencialismo, o outro filho se sente rejeitado. E a rejeição, ela afoga a paternidade de Deus sobre a vida de uma pessoa. Porque o espírito da rejeição tem um papel. E hoje tem muitos filhos que estão sendo rejeitados pelos seus pais. E um dos maiores desafios hoje dos pais do século 21 é nutrir o campo emocional dos filhos. E hoje nós temos que entender que no Antigo Testamento a gente pode ver várias famílias disfuncionais. Porque a família de Isaac, a família patriarcal, uma das, era uma família disfuncional. Porque Isaac preferia Esaú e rejeitou Jacó. Jacó se sentiu rejeitado pelo seu próprio pai. Por quê? Porque Jacó viu a lei do preferencialismo. E eu não sei, querido, se você veio de uma família disfuncional, se você já se sentiu rejeitado pelo seu pai, eu não sei, ou pela sua mãe, mas eu quero lhe dizer nesta noite, que tem um Pai celestial, que nunca vai te rejeitar, que nunca vai te abandonar, que sempre vai te afirmar, que sempre vai te colher nos braços e te dar aquilo que você está precisando. Mas você tem que entender que você tem que pedir para um Pai. Peça primeiro para o Pai celestial. E aqui, queridos, quando nós olhamos para esta família, a família de Isaac, a gente vê uma família disfuncional. Porque Jacó, ele se levanta e engana o seu próprio pai. Ele se passa pelo seu irmão Esaú para roubar a bênção. E a gente vê, irmãos, o que é que o espírito de rejeição faz na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa que caminha com esse espírito de rejeição, ela vai buscar afirmação, ela vai buscar aceitação. É uma pessoa que vai comprar amizades. Ela não quer mais ser rejeitada por ninguém. Só que essa rejeição começou dentro da família. Começou dentro. E amados, hoje a gente vê muitas famílias que estão sendo fragmentadas devido a um espírito de rejeição que o próprio pai implantou. Porque a primeira pessoa para ferir os filhos são os pais. E eu sei que tem muitos adultos que hoje foram feridos na infância pelos seus pais. Eu sei. Queridos, eu já atendi casos que a primeira geração, começando pelos avós, era uma família disfuncional. A segunda geração, que era os filhos, disfuncional. A terceira geração disfuncional e a quarta geração disfuncional. E aí a gente já vê uma herança espiritual muito forte. E nós precisamos, amados, gerar famílias fortes, gerar famílias que quando vier a tempestade vai balançar, mas ninguém vai cair. Quando vier o tempo difícil, vai doer, mas ninguém vai cair. Vamos resistir. E eu creio que Deus está levantando famílias funcionais, famílias exemplos. Eu creio
que Deus, queridos, está levantando famílias em pleno século 21, que vai ser exemplo para uma nação, para uma cidade, para uma congregação, para um bairro, amém? E você vai fazer parte dessa família. Ou seja, já faz. Só, queridos, que quando nós olhamos também para Gênesis capítulo 37, verso 3 e 4, a gente... Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, verso 3 e 4. Diz assim: ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Queridos, veja que agora Jacó, ele não é mais um filho dentro de uma família. Jacó agora é pai dentro de uma família. E o pai é ele que é o teto espiritual da família, dos filhos, da esposa. Só que Jacó, ele repete o mesmo erro que o seu pai Isaac cometeu. Ele repete. Jacó, ele estabelece a lei do preferencialismo. Ou seja, Jacó gostava mais de José do que de qualquer os outros filhos. E os outros filhos se sentiram o quê? Rejeitados. E o espírito de rejeição pegou os filhos no qual Jacó rejeitou. E aqueles filhos que Jacó rejeitou foram os filhos que se levantaram contra José e venderam José. Queridos, aqui a gente vê que Jacó está repetindo o mesmo erro do seu pai. Aqui já é a segunda geração. Queridos, eu vim de uma família disfuncional. Mas a minha família, a família que eu estou estabelecendo aqui na terra, eu como sacerdote, a minha família não vai ser disfuncional. A sua família não vai ser disfuncional. Em nome de Jesus. Só que nós sabemos que a primeira pessoa para ferir uma família é o pai ou a mãe. E tem pais que precisam pedir desculpa aos seus filhos, porque um dia ele feriu os seus próprios filhos. Um dia ele maltratou. Tem muitos pais que precisam fazer o caminho de volta até os seus filhos dizer: filho, me perdoa porque eu fiz isso, isso e isso. Eu quero converter o meu coração ao seu. Não é só o filho que tem que converter o coração aos pais, mas também os pais têm que converter o coração aos filhos. Porque Deus, Ele encerra o Antigo Testamento nesse versículo. E qual é a última frase? A última palavra? Maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. E nós temos que parar e pensar: será que a minha vida está rompendo, está crescendo? Será que eu estou ainda devendo ainda os meus pais? Será que eu tenho que fazer o caminho de volta e pedir perdão aos meus pais? Porque, queridos, o perdão é uma chave também. E o perdão abre portas de prosperidade, de felicidade. Tem pessoas hoje amargas, porque ainda não fez o caminho de volta para pedir perdão aos seus pais. Como também tem pais amargos, porque ainda não fez o caminho de volta para pedir perdão aos seus filhos. Querido, um certo dia, Felipe olha para Jesus, Evangelho de João, capítulo 8, se eu não me engano. Felipe olha para Jesus e faz uma pergunta a Jesus: mestre, aonde está o Pai?
aonde está o Pai? E Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você vem me perguntar, cadê o Pai? Aquele que me vê o Pai. Filipe não estava entendendo. Irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja evangélica que não conhecem a paternidade de Deus ainda, porque não entendeu. E os céus, ele só vai se abrir quando você entender a paternidade de Deus, porque Deus é Pai. Antes de Deus ser Deus, Ele foi Pai. E antes de você ser um servo de Deus, você é um filho. E tem pessoas que têm uma mentalidade de escravo ainda. E a mentalidade de escravo é aquela: eu faço, eu vou, eu consigo. Não, é só eu. Essa é a mentalidade de escravo, é o eu. O pronome é o eu. Mas a mentalidade de filho é aquela: nós vamos, nós conseguimos, nós. A mentalidade de filho é de unidade. É de unidade. Queridos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente vê uma diferença. A gente vê uma diferença. Por que a gente vê uma diferença? Porque a gente vê que no Antigo Testamento, o povo de Israel não chamava um Deus de Pai. Não chamava. Você não vai ver em momento nenhum no Antigo Testamento o povo de Israel chamando Pai, olhando para o céu e Pai. Era só Senhor. Era só Senhor, Jeová Jirê. Mas não, eles não chamavam Deus de Pai. Só que aí é antes da cruz. Só que veio o tempo da cruz. E o tempo da cruz está no Novo Testamento. E o Novo Testamento é o período de Jesus. E o período da cruz, é o período que Jesus estabelece a paternidade de Deus. No período de Jesus você vai ver Jesus chamando Deus de Pai. Porque Jesus, ele veio para estabelecer a paternidade de Deus. Jesus veio para converter uma família disfuncional a uma família funcional. Só que aí é o período da cruz. Antes da cruz, Antigo Testamento. Período da cruz, no tempo de Jesus. Só que tem depois da cruz. Depois da cruz. E esse período depois da cruz nós estamos vivendo. É o nosso período. Só que Jesus estabeleceu a paternidade. Nós temos que manifestar a paternidade. Esse período da cruz é nosso. Essa responsabilidade é nossa. É a nossa responsabilidade de passar um cajado geracional para os nossos filhos, netos, bisnetos. Um cajado totalmente saudável. E nós vamos fazer isto. Porque você não está aqui em vão. Você está aqui para aprender e fazer aquilo que Deus está lhe pedindo. Amém? E nós vamos fazer isso. Só, queridos, que tem pessoas, eu já estou encerrando, tem pessoas que um dia foram apraguejadas pelos seus pais e não conseguiram prosperar. Por quê? Porque aquela palavra de praguejamento travou a vida dessa pessoa. Tem pessoas que escutaram essas palavras que eu vou falar agora, do seu próprio pai ou da sua própria mãe. Filho, você não presta. Tem pais que abriram a boca para praguejar os seus filhos. Você não presta. Menino, você é burro. Menina, você é burra. Tem filhos que escutaram dos seus pais: você não vai conseguir nada na vida. Tem filhos que escutaram dos seus próprios pais: você não vai ser feliz. Queridos, tem pais que olham para a sua criança, para o seu filhinho pequenininho, o menino é imperativo. Tem pais que olham para essa criança, para o filho dele, vamos dizer assim, diz assim: ô menino danado. Você sabe qual é a palavra danado no original? É destinado ao inferno. Aquela mãezinha, aquele paizinho está destinando aquela criança ao inferno.
E tem muitos adultos que precisam sair debaixo dessas palavras de praguejamento. Porque existe a lei da responsabilidade e a lei da herança. Só que a lei da responsabilidade é sempre maior do que a lei da herança. Sempre. Só depende de você querer e dizer não. Eu não caminho mais debaixo dessas palavras de praguejamentos. Depende de você. E eu sei, queridos, eu sei que tem filhos que foram feridos. Mas esta noite é uma noite que Deus também quer cicatrizar, restaurar a sua área da paternidade. Jacó, ele foi filho. E quando ele foi filho, ele foi rejeitado pelo seu pai. Só que quando Jacó foi pai, ele rejeitou também os seus filhos. Jacó veio de uma família disfuncional e teve uma família disfuncional. Queridos, se você veio de uma família disfuncional, a sua família, no qual você está gerando, no qual você hoje é o cabeça, ela não vai ser disfuncional. Ela vai ser funcional no Senhor. Você não vai repetir mais os erros dos seus pais. Porque hoje você tem um Pai Celestial que nunca falhou e nunca errou. Eu queria fazer uma oração pela sua vida. Estou encerrando agora. Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé. Glória a Deus. Queridos, a vontade do Senhor é de estabelecer famílias funcionais. E eu sei que Deus está liberando algo sobre a sua família nesta noite. Eu sei que Deus está liberando algo poderoso sobre a sua família. Eu não sei se no nosso meio tem pessoas que precisam liberar perdão para os seus pais. Eu não sei. Eu não sei se o seu pai lhe feriu. Eu não sei se agora Deus está trazendo à sua memória uma palavra de praguejamento. Eu não sei se agora Deus está ministrando na sua vida. Eu não sei se você está se lembrando de quando o seu pai lhe batia, de quando a sua mãe lhe xingava, o seu pai lhe xingava, eu não sei. Mas eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração para Deus estar liberando uma graça sobre a sua área da paternidade. Porque eu creio que vocês vão gerar famílias funcionais. A sua geração vai ser uma geração funcional. E hoje nós vamos estar enterrando todos os erros dos nossos antepassados. Porque os erros dos nossos antepassados não vai passar para a nossa próxima geração. As coisas boas sim, mas as ruins não, de modo nenhum. Eu quero fazer uma oração agora pela sua vida. Mas eu quero fazer uma pergunta. E essa minha pergunta é uma pergunta audaciosa. Tem alguém no nosso meio? Se não tiver, amém. Você fica aí mesmo, eu oro daqui. Eu não estou aqui para envergonhar ninguém. Tem alguém no nosso meio que ainda se sente ferido pelo seu pai ou pela sua mãe? Tem alguém no nosso meio que Deus trouxe agora a revelação dele sobre a sua vida? E Deus mostrou para você que algo que o seu pai fez contra você ainda está doendo. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, levante a mão, eu quero só ver. Vem aqui, por favor, eu quero orar pela sua vida. Vem, em nome de Jesus. Queridos, eu nunca escutei do meu pai: filho, eu te amo. Nunca. Mas também,
eu nunca falei para o meu pai: pai, eu te amo. Exceto um dia, em uma UTI, dentro de um hospital. Depois daquele dia, meu pai morreu. A única oportunidade que eu tive na minha vida, aliás, eu até vou me corrigir, eu quero me corrigir na frente de todos. Eu tive várias oportunidades de chegar para o meu pai e dizer: pai, eu te amo. Mas eu não falei. Quando meu pai estava em vida, eu tive várias oportunidades e nunca falei. Mas quando ele estava no leito de uma UTI, eu cheguei para ele chorando, dizendo que o amava, pedi perdão. Queridos, quem tem pais vivos, aproveite, peça perdão. Peça perdão. Ah, mas foi meu pai que me feriu. Deus está dizendo que você é um promotor de perdão. Volta lá. Promove o perdão para ele. Se foi ele que te feriu, se foi tua mãe que te feriu, volta lá e promove o perdão. Faz isso, em nome de Jesus. Porque tem um rio que tem que ser liberado sobre a sua vida. Deus quer liberar um rio de bênção, um rio de graça, um rio de autoridade. Mas para isso, você tem que resolver a sua paternidade terrena, para que o céu se abra e você entre na paternidade celestial. Queridos, a paternidade terrena é horizontal, mas a paternidade celestial é vertical, é da terra para cima. Mas primeiro tem que resolver a paternidade horizontal. E eu quero fazer uma oração agora por vocês. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar os teus filhos que aqui estão. O Senhor falou nesta noite, o Senhor sinalizou nesta noite, e eles se identificaram, Deus. O Senhor revelou, Deus, sobre a vida dos teus filhos. O Senhor mostrou a área da paternidade sobre a vida dos teus filhos, áreas que estão ainda fragilizadas. E nesta noite, Deus, nós batizamos os teus filhos com o perdão do Senhor. Nesta noite, Senhor, nós liberamos um tempo novo na área da paternidade, um tempo de graça, um tempo de glória. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos, Senhor, nesta área da paternidade. Cura, Senhor, aquilo que tem que ser curado agora. Toca, Senhor, aonde tem que ser tocado agora. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos a cura da paternidade divina, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu sei que os teus filhos vão sair daqui decidido em fazer o caminho de volta, pedir perdão aos seus pais, converter o coração deles ao coração dos pais. Pai, o que os teus filhos estão fazendo aqui na frente, Deus, é um ato profético, Deus. E eu sei que o Senhor vai honrar. E nós queremos, Deus, liberar a paternidade de Deus sobre a vida dos teus filhos. E que o Senhor, Pai, possa nesse momento estar batizando os teus filhos com a